Boa noite, graça e paz. Estamos começando mais uma live aqui, mais um papo da juventude. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui para não cortar na cabeça, porque eu sou alto pra caramba. Pronto. A gente vai compartilhando aqui os links. Deve ainda levar uns 20 segundos para aparecer no da igreja. Vai atualizando aí para compartilhar. Você que está chegando, da mesma forma, a gente está aqui, vai compartilhar agora, né, nos grupos da igreja, nos grupos e tal. E você que está aí, já tem gente chegando, compartilha aí nos seus grupos, manda aí para sua família, chama, não sei, tira as crianças da sala, chama todo mundo aí, reúne para assistir, para participar com a gente hoje, beleza? Hoje a gente vai falar sobre pequenos vícios, sobre quando é que algo bom, né, algo que faz bem pra gente, começa a se tornar ruim, começa a se tornar um pecado, começa a se tornar um pequeno vício. Algo que pode ser um hobby, algo que é um pequeno prazer do dia a dia, né, que acaba virando um pequeno vício. E como é que isso pode afetar a nossa vida, e principalmente para nós aqui que somos cristãos, a nossa vida com Deus em especial. Então, se você se identifica, se você quer fazer uma análise aí com a gente, fica aí, compartilha esse link. A gente vai fazer perguntas aqui, a gente vai responder perguntas, participa junto com a gente aí, comenta aí. Hoje a gente vai estar de olho nos comentários aí, dá sua opinião, confessa seus pecados. Hoje é confissão, confessionário aqui, para confessar os pecados, confessar as mazelas, tudo. Deixa eu ver se o pastor tá online. Tá, ainda não. Vamos... Não tem como bloquear, não. Vamos fazer um confessionário aqui. Todo mundo se prende depois. Mentira, Deus me livre, tá amarrado. Mas aí, confessa seus pecados aí também, junto com a gente. Opa, o foco deu ruim. Ajeita foco, ajeita foco. Cadê? É o aplicativo, voltou o aplicativo do Facebook. Mas aí participa junto com a gente, responde as perguntas, dá sua opinião, críticas, sugestões, participa com a gente, beleza? Então vamos lá. Eu preciso de um celular com a pauta que eu fiz e eu esqueci que eu fiz. Mas vamos lá. A proposta do papo de hoje, como o título do papo já fala, né? Pequenos vícios, são coisas que nesse mundo corrido que a gente tem, nesse dia a dia que a gente vive, principalmente na pandemia, a gente precisa de uma fuga, a gente precisa de uma catarse, né? A gente precisa de algo para relaxar, de algo para tranquilizar, seja um esporte, seja um hobby pequeno. Tem gente que costura, tem gente que vê série, joga, sei lá, mas todo mundo tem a sua forma de extravasar, de relaxar. Se você não tem a sua, você deve ser uma pilha de nervo ou a pessoa mais zen do mundo. Conta esse segredo pra gente, porque todo mundo precisa de uma fuga. Só que às vezes, né, a gente tem que se policiar, porque às vezes alguns desses pequenos prazeres podem se tornar pequenos vícios, podem estar prejudicando a gente e podem se tornar prejudiciais, podem até se tornar um pecado, algo que se torna algo que é prazeroso, algo que é bom, algo que é para o nosso bem, algo que é para relaxar, pode acabar começando a se tornar prejudicial e a gente não perceber esse processo acontecendo. Então hoje, para começar a pergunta, né, já começar o papo, foi votado aqui, tá? Foi feito um complô antes do Telêmaco chegar, bem brasileiro, do jeito brasileiro, sabe? Bem democrático. Bem democrático, Democracia. antes do Telêmaco chegar, das perguntas tudo começar com ele. Então assim, como eu e ele somos minoria, e como antes dele chegar só tava eu de homem aqui, eu perdi. Então, por autopreservação, né, eu vou seguir aqui a ordem do povo e vamos direcionar pro Telêmaco, né? Tá bom. Vamos lá. Todos nós temos um hobby, ou precisamos de um hobby, né? Como eu falei, pra gente relaxar. Mas, em sua opinião, o que separa o hobby de um vício? Porque uma mesma coisa pode ser um hobby, pode ser um vício. Vou dar um exemplo assim que ninguém se identifica. Tenho certeza que ninguém se identifica. Netflix. Ninguém tem, ninguém assiste. Uma mesma coisa, pode ser um hobby e pode se tornar um vício, um pequeno vício, enfim, né? E aí a pergunta, se você quiser já ir respondendo, seja muito bem-vindo a participar, né? Mas o que separa o hobby do vício, na sua opinião?
Então, gente, primeiramente, boa noite aí pra vocês que estão assistindo. Verdade, eu não apresentei. Hoje eu não apresentei. Verdade. É porque meu filho vai nascer amanhã. Eu tô apavorado, minha cabeça tá uma pilha de nervo. Eu esqueci de apresentar. Telema, que vocês já conhecem, já participou com a gente aqui. A Sabrina, primeira vez que tá aqui com a gente. Cláudia também já participou com a gente e a Priscila também. Show? Então, essa é a turma de hoje aí. E já volto a dizer, se você quer participar aqui com a gente, não toque, porque lugar tem, vaga tem, toda semana tem, a gente tá junto aqui. Show? Então vamos lá, o que separa o hobby do pequeno vício? Bom, na minha opinião, o que separa o hobby de um vício é quando você coloca algo que não é prioridade, por exemplo, um lazer. Ele falou do Netflix, mas igual eu gosto muito de treinar, de correr, de fazer atividade física. Quando isso era um hobby para mim, acabou se tornando um vício porque eu coloquei isso no topo das minhas prioridades. Então, isso virou um vício quando você põe algo que é para ser complemento da sua vida, uma prioridade, entendeu? Isso que eu tenho como ele falou aí. Você colocar um hobby e aí colocar como prioridade na sua vida, e isso acaba virando um vício, isso acaba virando um círculo vicioso e você não consegue parar, você não consegue viver sem, você precisa daquilo, entendeu? E como é que foi quando você percebeu isso? Então, me machucou bastante, porque eu ainda treino, mas não na intensidade que eu treinava antes, e eu tive que ponderar as coisas, né, porque acabei me lesionando por treinar demais. Então, você tem que colocar a mão na consciência e ver o que realmente é prioridade para a sua vida. Colocar no papel, poxa, isso realmente é necessário? Eu sou um atleta, por que eu vou treinar bastante assim? Então, você tem que colocar a mão na consciência e balancear as coisas. E Sabrina, o que separa o hobby do vício? Então, eu acredito que quando começa a prejudicar de alguma forma, quando começa a trazer prejuízo para você ou para alguém, né? Como ele colocou, às vezes você coloca como prioridade e às vezes você está tão focado naquilo ali e está deixando outras coisas passarem, né? Outras coisas que necessitam da sua atenção para trás. Quando começa a prejudicar de alguma forma, ou a você ou a quem está ao seu redor. Interessante. Cláudia? Eu acho que é um pouco, né, de tudo que cada um dos irmãos falaram. E eu percebo também que aquilo, por mais que você goste, né, você deixa aquilo de repente de dar atenção para alguém ou para algo que você poderia estar fazendo, ou até compartilhando em grupo para de repente ficar ali sozinho, porque... Exemplo, eu deixo de repente de encontrar com o pessoal, de fazer alguma coisa, não, eu vou ficar aqui, vou ver a série, quero terminar, quero ver hoje, se eu posso ver outro dia. Ou principalmente, quando qualquer coisa que a gente está gostando de fazer muito ali, a gente por algum motivo deixa de fazer as coisas de Deus, né, dependendo. Não, exemplo, por mais que eu sei, um exemplo, né, nem sei se é isso, hoje eu tenho culto, quarta-feira não, mas eu quero fazer outra coisa, eu quero terminar, eu quero ver... Então, algo que me tire também do que é para estar, de repente, fazendo para Deus, para a obra de Deus, servindo a Deus, isso pode, de certa forma, estar sendo ruim também, porque além de eu estar num vício, eu estou, de certa forma, ali não servindo, né? Não me dedicando totalmente à obra. Interessante. O relacionamento à questão dos pequenos vícios do ponto de vista de Deus, é interessante. Eu não vou mais não, a gente vai chegar depois, não vou me atropelar não, Priscila. Não vou acabar me atropelando no assunto. Então, eu também compartilho do mesmo pensamento que eles, que é aquilo que você deveria estar fazendo no momento de descanso, no momento para distração, né? Para você estar assim, descansando daquilo que é rotineiro, e você acaba invertendo, colocando aquilo como parte da sua rotina e ocupando todo o seu espaço. E aí você começa a se prejudicar, porque você deixa de fazer o que realmente você teria que fazer em função desse hobby.
às vezes, passar muito tempo do dia em função daquilo que deveria ser somente para distração, para, né, para aliviar a tensão do dia, ou para aliviar, né, o cansaço, a mente. Você coloca aquilo o tempo todo e acaba atropelando toda a sua rotina de vida, seu relacionamento com as pessoas, que foi uma coisa que a Sabrina falou, eu não tinha tentado para isso, que, né, às vezes o hobby acaba realmente atrapalhando a sua convivência com alguém, com a família, ou seu relacionamento até, né, com a igreja, por conta de uma coisa que você deveria estar fazendo apenas naquele momento de descanso. Essa questão das pessoas próximas é legal porque nem sempre a gente vê. Uhum. Eu não sei onde que eu tô errando, onde que eu tô me dedicando demais. E aí tem a cabeluda cacheada na casa, ó, não, faz isso não, tá demais, e puxa pra trás, ou freia. A gente não percebe, mas é bom a gente ter alguém perto pra dar um toque às vezes. Vocês já teve que se policiar com alguma coisa? O Telhão já falou que sim, né? Mas teve mais coisa, que você já teve que se policiar com algo que já tava dando atenção demais? Você teve que falar assim, opa, não, vou ter que parar com isso aqui, eu vou ter que diminuir. Eu de cara, um monte. Eu tinha o hábito de, para relaxar, jogar. Eu sentava no computador, porque eu nunca fui de fazer muita atividade física, né? Sempre fui mais caseiro, mais quietão. Então, assim, para eu relaxar, eu sentava no computador, botava um joguinho e ficava. No dia que era um sábado, até hoje eu lembro disso. Era um domingo. Não tinha culto de manhã, eu bebi por algum motivo, não lembro. E aí eu cheguei, era 9 horas da manhã, eu liguei o computador, sentei. Aí eu fui jogar, e fui jogando. Quando eu vi, era 7h30. Falei, caraca, o culto. Aí pronto, 7h30 da noite. Fiquei de 9 horas da manhã, parei, almocei, comi uma coisa, depois até 7h30 da noite. Falei, já é hora de dar pra trás já. Eu apaguei tudo no meu computador. Deu até abstinência no outro dia, eu fiquei até assim, sentindo falta, mas foi uma coisa que eu tive que tirar aí. Inúmeras outras coisas que eu tive que tirar. Vocês já tiveram essa experiência? Já tive. E como foi? Ah, cara, eu já tive outros vícios, né? Eu nunca fui de ficar muito jogando, mas eu ficava muito em rede social, né? Instagram, Facebook. E chegou a ponto de eu tomar uma decisão de ficar sem nada, entendeu? Eu fiquei 2 anos sem rede social nenhuma. Sem Facebook, sem Instagram, bom. sem Twitter, só WhatsApp porque eu trabalhava, então eu tinha que me comunicar. Mas até hoje, às vezes eu tiro um dia, tiro rede social, desligo o celular, entendeu? Porque se você der mole, às vezes pode parecer tão bobo, né? Ah, eu vou entrar aqui só um pouquinho. Ah, vou dar uma olhada aqui que o meu parente está fazendo, meu amigo está fazendo. Vou ver esse meme aqui. Eu vou ver um vídeo, igual o YouTube também, eu era viciado no YouTube, vou ver um vídeo aqui. Aí quando você vê, você virou um dia, você não fez nada na vida. Tem até uma meme assim, né, tipo assim, hoje eu vou dormir cedo. Aí assim, eu 3 horas da manhã, vendo vídeo de um gato brigando com um cachorro, tocando Linkin Park no fundo e tal. Por aí. Um vídeo todo aleatório, não vai acrescentar nada, mas você tá lá vendo aquilo. Eu não sei se vocês já viram no Instagram, outro dia eu até me assustei. Tem lá em configurações, tem um lugar que você vê a quantidade de tempo que você passa. Sim. Eu não sabia que tinha. Aí entrando lá, mexendo, fui ver. Eu fiquei apavorada de saber quanto tempo eu passo por dia. Porque assim, na minha cabeça, sempre que eu falo, gente, eu não sou nem um pouco digital, porque eu uso assim, tem um tempinho, você dá aquela olhadinha. Mas quando eu fui contabilizar pelo gráfico, é muito tempo que você dá aquelas olhadinhas. Quanto foi? Confessa seus pecados aí, quanto foi? Então, tinha dia que tinha 40 minutos, meia hora, 1 hora, para uma pessoa que não tem... realmente. Né? Mas para os padrões das pessoas que estão assistindo a gente, assim, Patrícia, Letícia, eu sei que... Mas eu não sou uma pessoa digital, eu tô brincando, pô, eu tô brincando. Não, gente, e outra coisa que assim, acaba que ninguém gosta de falar, né, mas também não tem só esses vícios das coisas que faz. Às vezes tem o vício que faz mal pro seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo, então de certa forma acaba ali
também sendo ruim, aqueles que são viciados em café, em Coca-Cola, em Eita, chocolate. não mexe com café não. Jesus. Então, Deus A Cláudia tá- querida, hein? A Cláudia tá crente, né? Ó, isso é bom ter um Ah, crente. Deus. É bom ter um crente junto pra levar o espiritualizar a conversa, assim, né? Mas Isso é legal. café, Isso chocolate, é legal. Coca-Cola. Eu sou viciada em Coca-Cola zero. Jesus Eu amado. digo que vou parar. E eu sei que faz mal pro corpo. Tocar na ferida do povo, na E- Coca-Cola do Não, povo. e às vezes não é só Café isso, do não. povo. Café. Essas são coisas gostosas. Mas, exemplo, como nós falamos, né? Acho que até por esse momento de pandemia, pelas pessoas estarem mais em casa e algumas ociosas, outras estão buscando receitas com a desculpa e também querendo aprender, mas com isso você acaba virando aquele vício também, até de se perder nas refeições corretamente, se ficar no beliscando aqui, comendo besteira O ali. nome disso é gula. E A primeira acaba pedra sendo- quem não engordou. É. 40. E principalmente nesse momento, né? Então eu levo pelo lado não só de ser Tirou uma um vício, Ontem, mas também de fazer mal pro seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. É. Né? Que nem eu tenho que fazer mais uma ginástica, mas a academia tá fechada, então eu tô orando para Vai voltar abrir. segunda-feira. É. Mas é uma pergunta, Fazer assim, uma né? ligação ontem. Essas coisinhas assim, né? Como é que se percebe quando que a Coca vira um vício, o café? Um abraço aí pra Alessandra. Quando- Um abraço pro pastor Fabrício. Quando que o café vira um vício? Também na questão de comida, quando os botões estão fazendo distanciamento social. Ah. Também isso. Tá certo. Mas Ah, tá. quando você olha na sua geladeira ou nas suas compras e só tem aquilo. E se um dia eu não bebo café, então eu posso falar com propriedade, mas tem gente que se não tiver café um dia, se não conseguir sair para comprar, se tiver tudo fechado, se bobear é capaz de pedir emprestado pro vizinho. Tá, que Porque não legal. aguenta Eu ficar fico sem sem. café, eu fico normal. Eu fico normal sem café. Dá até aquele stick assim, né? Eu acho que nessa questão alimentar é só quando a saúde é ponta Patrícia falou que mesmo. não vai nem olhar o tempo dela. Não vai nem olhar o tempo. Tem que olhar, tem que olhar. Tem que olhar, porque você não sabe, mas Deus tá vendo. Mas tudo tá anotado lá no livro, sabe? Então, ó, o exercício aqui já é a primeira dica, primeira aplicação da live de hoje. Você que tem Instagram, entra lá nas configurações. Vai ter gente fazendo jejum de rede social e aos montes depois. Vê aí qual a sua média diária de quanto tempo você fica no Instagram. Eu sou uma pessoa muito alheia às redes sociais. Eu tenho o Facebook só pra ver meme vez ou outra. Eu entro e falo assim, que legal, e saio. E o Instagram é só pra postar alguma coisinha lá e participar do sorteio de livraria. Que eu nunca ganhei nenhum, mas eu participo. Não sei Já porquê. ganhei sorteio do Instagram. Eu nunca ganhei sorteio no Instagram. Eu marco os outros, eu participo, eu nunca ganhei. Mas eu tenho pra isso só. Aí esses dias eu fui olhar, foi 8 minutos. Falei, poxa, que bom, que legal, eu tô crente. Poxa, legal. Aí passou uma semana, eu fui olhar de novo, deu 25. Aí eu, já acendeu uma luz amarela aí e tal. E aí teve uma semana atrás que eu fui olhar de novo, deu 40. Eu parou, não, só tá aumentando. Não dá certo esse negócio Ó, a não. Pamela disse que tá viciada em comer, mas ela tem a desculpa da Maria Cristina, né? Esse negócio de que come por 2 é mentira. O nome disso é gula, tá? E a Paula tá ficando viciada em café. Mas em casa? Pô, sabe por que as pessoas não viciam em suco? Não, Por que não viciam em Nescau, em água, né? Vício. Hã? Porque seria vício da mesma forma, não pode. Verdade, né? Mas é um vício menos Vício é pior. vício, assim. depende Vício do é vício. vício. Na verdade, vício é vício. O único que Tudo pode em se ter é de excesso. água e sem ser em excesso. Tudo Verdade. em excesso é... Tudo em excesso faz mal. Aliás, é isso que foi concordado aqui, né? O que separa o vício do hobby é quando ele começa a ser excessivo. Eu ouvi uma citação uma vez, tem um livro na casa, Ser Homem, é o nome do livro. Ele fala sobre o homem crente, como é que ele tem que ser. Aí ele tem um capítulo só sobre hobby. Só todo homem tem que ter um hobby. Mas eu não tenho. É difícil eu ter em casa. Arruma um hobby pra tua mulher também, mas tenha um e use ela mas precisa relaxar, precisa não se atracar dentro de casa. É um capítulo só sobre isso. E ele fala que quando o que separa o vício do hobby é justamente, né, quando começa a ser destrutivo, quando começa a prejudicar essa questão que vocês falaram da prioridade e tal. E aí eu acho que é lá que ele dá um exemplo, que o hobby é um copo de água gelada no deserto. Te relaxa, te revigora e te dá força para caminhar mais. O vício é quando a gente um copo de água salgada no mar. Não cura nada e ainda te dá mais sede, é que te controla. Você só quer mais e mais, não acaba O nunca. do Glauber é pão. Pão? Quem que
Tá viciado em pão, gente. Gente! Viciado em pão. Jesus amado, Meu pão. vício acho que é doce. Ó, agora a gente tá descobrindo. Pão, caramba, ó. Quando você vai fazer a dieta? Gente, que surpresa, vício em pão. Mal-humorado. A Paula tá viciada em animais. Bom, nem dá pra perceber. Tem mais cachorro que gente. Eu fico brincando com a Paula que quando ela termina de vacinar o último cachorro, o primeiro já tá doente de novo. Então assim, é todo dia do veterinário, né? Quando acaba o último, o primeiro já ficou doente. Aí tem que... Isso quando não tem filhote, aí multiplica, né? Mas aí, uma frase, né? Fazendo já uma citação. Quando a gente dá atenção demais, a gente acaba criando ídolos, né? Aquilo acaba sendo... A gente coloca no pedestal, é intocável. Aí a minha esposa fala, moça, você não me deu, nem conversou comigo hoje direito. Não, você tem que fazer isso aqui. Eu chego, nem olho na cara dela, mas eu já vou fazer sei lá o quê. Por exemplo, o meu hobby ultimamente está sendo... Eu sei que parece coisa de nerd, eu sei, mas não é. É pra me relaxar. Porque quando eu tô fazendo isso eu esqueço. É jogar xadrez. Porque eu esqueço, eu concentro naquilo e esqueço tudo. Então assim, sei lá, uma partidinha de meia hora, relaxa, Joga sozinho. acabou. Na internet, online. Então uma comunidade gigante eu não sabia disso, de jogadores de xadrez online. Uma comunidade mundial e muito grande. E eu me dá uma relaxada. E aí eu paro pra pensar nisso, né? Porque o hobby, no dia que eu chegar em casa, não olhar na cara da minha esposa e correr pro xadrez, já tá virando um vício. Já tá virando isso. E aí eu tenho eu cito bastante essa série quando vai falar de vício. Deuses Americanos, o nome da série. A série é ruim, a série é bem ruim, não é boa não. Mas a premissa da série é que tudo que você adora vira um deus. Cria vida e se torna um deus. Quanto mais você dá devoção para aquilo, mais aquilo se torna forte, né? Então a série são os deuses novos lutando com os deuses antigos. Os deuses novos é a mídia, é a televisão, e tal, lutando. E é legal porque tem uma deusa lá na série, que é a deusa da televisão, a mídia. E ela fala, o meu altar, o meu sacrifício não é sangue, é tempo. Gasto na frente de uma tela. Para os meus adoradores e tal. Aquilo me deu um start assim, eu falei, caraca, a gente cria muito, muito. Qual foi os comentários? Não, então, eu sou porta-voz hoje dos comentários. Agradecer, né, a presença de todos, mas também do pastor Eduardo Baldassi, dos Estados Unidos, né? Chegamos longe, né? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, pastor. Claro que eu me recordo. A Lohane está entregando que quando conhecer o seu pastor, ele comia 8 pães no café da manhã. O vício em pão é comum. Que isso, 8 Pode pães. desbloquear o pastor, porque ele também tem que Aí eu não sei. Pode deixar ele participar da Pode live. deixar ele participar. Aí eu não sei se é o Glauber ou a Fernanda botou, tô viciada em sinuca online, é pecado? Se for, eu paro hoje. Jesus. Que Nós- fosse. No online é muito bom. A Cris disse que o que é vício é comida e a Patrícia falou bem assim, olhei, a minha média no Instagram é 35 minutos, fala agora, Neemias. Tá vendo? Paguei língua. Tá, paguei. Pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno. Dá um print lá pra gente confirmar. né? Duvido, verdade, duvido. Duvido, prove. Que isso? E aí a citação de João Calvino, que diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, que a gente tem uma facilidade para criar ídolos, né? Que vocês acham dessa frase, dessa citação? Eu concordo com a situação. O coração do homem é uma fábrica de ídolos porque o homem, desde a sua essência, ele tem que idolatrar alguma coisa, entendeu? E se Deus não é o centro da vida do homem, as outras coisas são ídolos, né? Ou é sei lá, ou é a comida, ou é alguma coisa que ele faz, ou é o trabalho. É um pão. É um pão. Gente, pão, eu tô até agora besta com isso. É o trabalho, ou são os filhos, ou sei lá, algo que ele toma o tempo dele e ele não percebe que aquilo tá fazendo mal pra ele, entendeu? Até porque a gente pode idolatrar quem a gente ama também. A gente pode idolatrar Pessoas, sim. pessoas. Sim. Aquela pessoa que você conversa, pode idolatrar um amigo, pode idolatrar um namorado, uma Todo esposa, adolescente um já foi marido. apaixonado, já criou um ídolo na paixão, assim, sabe? É.
Então, se a gente não tomar cuidado, Sim. realmente nós fabricamos ídolos sem perceber. A própria palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, né? Então, E eu até lendo, antes de vir para cá, confesso que o dia foi corrido, mas eu procurei alguma coisa. Lá em Mateus 26:41, justamente ele diz, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu costumo dizer, né? É porque na Bíblia diz assim, mas eu falo que não, que a carne é forte. Porque se ela fosse fraca, ela resistia, mas como se faz, ela acaba sendo forte. E também tem Gálatas 5:1, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Né? E assim, a gente se livra às vezes de algo e você sai de um vício, mas procurando na realidade outro. Então, se a gente deixar, a gente vai estar sempre servo de alguma coisa ali que não deveria. Eu lembrei. o pior ídolo, o dinheiro. Dinheiro, a raiz de todos os males. O Avareza, mal né? necessário. Verdade. Luxúria. O fama. dinheiro é algo tão sério na Bíblia que Jesus ele dá nome, ele atribui personalidade ao dinheiro. Quando ele fala em Mateus 6:23, eu acho. Quando ele fala, não podem adorar a Deus e a Mamon. Ele dá nome, dá personalidade para o dinheiro, de tanto poder que o dinheiro tem. Interessante isso. Verdade. Isso que o Tenão falou, eu lembrei do Vingadores, o filme. Tem uma cena do filme que o Loki aparece, ele põe todo mundo de joelho, ele fala assim, vocês são feitos para serem dominados, vocês são feitos para adorarem algo. Cara, eu sou uma pessoa muito, né, eu vejo muito Bíblia nas coisas, assim, né. E na hora que ele falou isso, eu falei assim, verdade. Se a gente não adora a Deus, alguma coisa a gente vai adorar. Outra coisa. Se a gente não coloca Deus no topo, outra coisa vai tomar o lugar dele. Se Deus não está no centro da tua vida, alguma coisa ou alguém tá. E isso é uma idolatria. A gente busca sempre um foco. Focar em alguma coisa para dar sentido. E às vezes a gente não busca o sentido no Senhor, né? É alguma coisa que a gente faz para se satisfazer. Exato. Essa expressão, satisfazer, é algo que a nossa geração busca muito. Porque todo mundo quer uma bandeira para levantar. Um é bolsonarista, o outro é petista, o outro sei lá, mas todo mundo busca uma bandeira. O outro é flamenguista, não estou falando que nada disso só estou falando que todo mundo busca uma bandeira para levantar, uma coisa para defender, com um idente. Você chega e todo mundo busca isso, né? E assim, é um fato que a gente busca se satisfazer, e muitas vezes em algo que não é Deus. Isso é legal de perceber que às vezes a gente faz isso. De novo. E você também idolatra a si mesmo também, dependendo. Caraca, eu li essa frase esses dias no Instagram, colocando o maior ídolo é aquele que você vê no espelho. É aquele que você vê no espelho, porque, tipo assim, você se enche tanto de si, né, o orgulho, você busca fama, sucesso, poder, e você esquece das outras coisas, das coisas essenciais da vida, né? Eu já ouvi um pastor uma vez ele falar, né, que o nome de Deus é Eu Sou. E o maior problema de Adão foi quando ele resolveu falar, eu também. Aí deu ruim. Aí já era. Verdade. Aí deu ruim. Essa pra te escutar. E isso, a gente sabe, né, que muita coisa que a gente falou aqui não é pecado. Sei lá, o malhar não é pecado. Você ver Netflix não é pecado. Posição no Instagram não é pecado. Comer pão não é pecado. Agora 8? Agora 8 Era isso. Tem um texto para essa pessoa, nem só de pão viverá o homem. É isso aí. No almoço, no janta, é só pão. Cara, fiquei surpreso. Glauber e o pastor Fabrício, então... Poxa, eu não como é que a gente vai conhecendo as pessoas, né? Nunca chamem para tomar café. Verdade, eu chamo pro almoço, pago o churrasco, mas não chamo vai dar mais prejuízo com pão. Café da tarde, nada disso. Então, assim, nada disso, bom, assim, um pão, 2, não é pecado, assim, né? Nada dessas coisas feitas, né, com parcimônia, com modéstia, devagarzinho, não são pecado. E essa pergunta, né, o que leva alguém a transformar algo bom em pecado? Por exemplo, igual o Telemco falou, pessoas, o cônjuge, o que leva alguém a transformar uma devoção, um carinho ao cônjuge,
por transformar aquilo em idolatria, ou os filhos, a transformar algo bom, que é bom, é uma virtude, é algo honrável, é algo digno de elogio, e acabar fazendo aquilo ser um pecado. O que leva? Eu acho que muitas vezes a pessoa ela nem percebe, porque é tudo tão corrido que vai fazendo e intuitivamente quando se vê, ou quando chega ao ponto de você precisar mudar aquilo em algum momento, e aí você começa a falar assim, não sei viver sem isso, tenho que ficar com isso. Eu acho que é o preencher. Você Também. quer preencher o vazio, um espaço que deveria ser ocupado por Deus. E aí a gente começa a preencher com as outras coisas, com os hobbies, com a pessoa, com aquilo que te dá aquele prazer. Como o prazer, nesses casos, é momentâneo, você tem que buscar toda hora aquele prazer para poder encher. Não é igual a palavra do Senhor que nos completa, né? Então, eu acredito que seja essa busca do prazer constante. A gente que é crente tem que ter uma preocupação a mais, né? Porque assim, a gente não, ou pelo menos não, a maioria de nós, né, não não se entrega aos grandes pecados, aqueles mais escandalosos, né? Aquele cara que sei lá, viciado tanto ou na droga, ou um vício em pornografia, ou tantos outros vícios que são... É lógico que tem muita gente que luta contra isso no nosso meio, sim, que precisa de ajuda, né? Isso é algo, infelizmente, algo que a gente tem que lutar, no nosso meio, inclusive, mas a maioria de nós não tem essas questões. Os nossos problemas são as coisas pequenas, e elas são perigosas. Então o sermão de Spurgeon, sermão 3.000 burdoada, não sei o número do sermão, o nome do sermão é Pequenos Pecados, que ele faz um sermão só sobre os pecadinhos, que eles são tão prejudiciais quanto os grandes, que ele fala que... E na realidade não existe tamanho, porque pecado é pecado. Né? E ele fala que tipo, a gente acha que é pequeno, mas uma fagulha incendeia uma floresta. Uma pequena, sei lá, um pequeno cisco no olho pode deixar você cego. Ele fala sobre que pelos picadinhos, aqueles que pra gente são, pouquinho, poxa, eu não bato, eu não roubo, isso é tão pequeno. E ele fala que por isso também Jesus morreu. É legal, Spurgeon é domínio público, então assim, você não vai estar pirateando não, pode procurar na internet que tá lá, Pequenos Pecados, o sermão de Spurgeon. A Roberta comentou, né, que realmente e quando a pessoa não reconhece que ela está presa no próprio vício, que é justamente aquilo tão corriqueiro que você acha que é uma coisa normal, e a história do pão tá rendendo, que agora o Glauber falou que quem ama o pão é a Fernanda. Tá tirando da reta. Tá. Entendi. Vai ficar... Tá vendo só? Eles estão fechados um com o outro no quarto. Tá combinado, tá fechado. Tem mais pão. Eu vou dormir... Eu vou dormir assustado com isso. Pão. Ó, que surpresa. Surpresa. Você estava falando sobre os pecadinhos, né? O nada a ver. Um pecadinho não tem nada a ver, mas esses pequenos também te tiram do caminho, independente do tamanho. Minha avó, aquela senhora da Assembleia de Deus, ela falava, né? De nada a ver o inferno tá cheio. Eu ouvi muito isso minha infância inteira, eu tinha medo de tudo. Não tem nada a ver. Mas é a justificativa que a gente encontra, né? A gente, quando começa a perceber que alguma coisa está nos atrapalhando, a gente fala, mas não tem nada a ver, isso daqui não é errado, né? E justificando a permanência naquilo que você está fazendo, que você está gostando, mas não tem nada a ver, né? Meu vício, meu hobby. Nossa própria mente, ela... Como é que se diz? Esqueci a palavra agora. Ela traz as justificativas, né, pra gente. A gente sabe, às vezes, no fundo que tá errado, mas a gente tenta lhe justificar. Não tem nada a ver. E eu acho que até por conhecer a palavra, por a gente saber, conheceis a verdade vos libertará, muitas vezes você acaba até pecando, você já sabendo que não é correto, mas você fala assim, não, mas não tem, aí você faz a justificativa para pegar e fazer. Mas você tem na sua consciência, de certa forma, que não é correto. É complicado. Confundo isso, poxa, bem legal. A Bíblia fala que é uma característica dos últimos dias. Paulo vai falar para Timóteo que nos últimos dias muitos vão procurar ouvir aquilo que agrada, o mestre segundo suas próprias necessidades. Não, eu quero as minhas próprias justificativas, eu quero alguém que concorde com isso, que meu vício em Coca-Cola não é pecado, que meu vício em, sei lá, isso é interessante. Sua esposa está dizendo, duvido que você vai lembrar de pão essa noite.
Elias. Você tá mais nervoso com a chegada do Theo Verdade. amanhã. Mas eu fiquei assustado, eu tô assustado. Eu tô realmente, genuinamente assustado com o pão. Gente, como é que alguém vicia em pão? Algo tão sem graça igual pão. Mas agora uma pergunta. Pelo menos era o pão de doce, pão tatu, um pão assim, não era pão de sal comum. Porque, pelo amor de Deus, gente do céu. Pão puro com requeijão, sei lá. Pão é meio sem graça o pão. Como é que eu vicia em pão, gente? Realmente, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Realmente. Outra citação, dessa vez, entrando já em redes sociais, aí o couro come, e aí se você... a Patrícia já compartilhou aí, não compartilhou? Ela não conseguiu botar o print aqui que ela disse que não sabe. É claro, desculpa, claro, é conveniente, né? Mas... John Piper disse o seguinte: uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que falta de oração não era por falta de tempo. Quando eu li isso daí, eu tive que orar e falar: Senhor, não usa esse critério, por favor. Porque depois que eu achei lá as configurações lá, falei: não usa esse critério, Deus, deixa de lado, porque senão ninguém vai entrar. Mesmo sendo estranho, não vai entrar ninguém. Não passa minha vida no telão. Não Você passa imagina isso. em 2020, no que a gente está vivendo. Se fosse Verdade. telefone, Exatamente. E realmente, o tempo que a gente passa online, o tempo que a gente passa na internet, o tempo que passa online é gigante. É gigante, assim. E a maioria do tempo vendo coisa inútil, né? Gente, a Rafaela pifou meu telefone, aí eu fiquei acho que uns 4 dias sem telefone. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia pagar conta, eu não conseguia nada, assim, parece que te tirou um pedaço. Uma das coisas... É muito tenso. Uma das coisas que eu e a Cris a gente passou lá na Amazônia foi isso, porque parte do treinamento é desintoxicar de rede social. Você chega, você entrega seu celular, tablet, computador, tudo pro pastor, diretor do projeto e fica lá. E aí, de 15 em 15 dias, você pode pegar o seu celular e por 2 horas por dia, 2, 3 horas, assim, que era o tempo que a gente tinha para chegar no lugar, para ligar para a família. Internet nem pensar, assim, dificilmente. E assim... Nos primeiros dias, eu botava o celular no bolso, eu botava a mão no bolso, dava aquele mini ataque cardíaco, assim, você botava... Ah, não tá aqui não. Todo mundo já teve isso, né? De botar a mão no bolso assim... Ah, não tá aqui. Só que depois, acabou que eu desintoxiquei. E lá meu celular estragou. Quando eu voltei sem. Eu não fiz questão nenhuma de comprar. Devo ter ficado quase 1 ano sem. E sem problema nenhum. Porque eu falei assim, não, se eu voltar, agora eu tô me sentindo tão leve. No patamar superior, no outro nível. Eu não quero voltar, mas eu voltei. Então, eu ia falar isso. É libertador, né? Porque eu um dia, foi até no aniversário da minha irmã, a gente combinou, foi pro sítio do meu pai, lá no sítio do meu pai não tem internet. Então a gente passou o dia lá, né, com a família, e lá, como não pega, a gente ficou totalmente sem, né, sei lá. Gente, é muito bom. É muito bom você passar um dia inteiro sem estar olhando o WhatsApp, sem alguém estar te perguntando, porque assim, a gente está o tempo todo com a mente ligada. Você trabalha muito mais hoje, você se preocupa muito mais por conta da tecnologia, porque as pessoas te acessam muito fácil. Então, qualquer coisa que acontece, você não precisa esperar o outro dia para contar. Seja 10 horas, meia-noite, 1h da manhã, a pessoa está te ligando e está te contando o problema dela. Então, você fica focado o tempo todo ou na vida de alguém, no problema de alguém, ou nos seus compromissos, né? A Cláudia hoje chegou aqui e falou, eu trabalho muito mais, porque eu estou em casa, eu estou online, então hoje eu tenho que trabalhar, eu noto que 10 horas da noite ainda estou trabalhando. Então, quando você consegue passar um dia, né, longe, você fala, nossa, ia ser tão legal ter esse tempo, né? Ia ser tão libertador, você se sente realmente livre, né? Porque te aprisiona. Hoje a gente chega em casa e não desliga, a mente continua trabalhando, a mente continua... Não, é interessante, isso aí também realmente, é muito gostoso, mas eu pego o telefone para tirar foto. Isso aí não fica... É só pra saciar o vício? Tá sentado e assim, vou tirar foto dessa samambaia aqui, ó. Só pra saciar o vício. Eu acredito que até para quem tem criança, né, acaba ainda sendo pior também, porque justamente na nossa época, pelo menos na minha, que acho que sou a mais velha aqui, então, mais experiente. Era bom, você fazia brincadeiras saudáveis, né? Você ia jogar uma dama, você ia brincar de bolinha de gude, jogar botão, eram brincadeiras saudáveis. E hoje em dia não, uma criança de 3 anos, se bobear, sabe mexer mais do que a gente, porque já toca lá em tudo, mexe em tudo, vê vídeo.
e acaba que ela se prende muito isso, ela se isola porque ela fica ali o tempo Sim. todo, começa a chorar, a mãe dá o celular, vai ficar, né? E não tem às vezes outras crianças, e dali você já cria um vício desde pequeno. E para essa geração acho que é pior, porque a gente aprendeu conforme foi surgindo. Eles não, eles já estão se viciando desde novos, e a tendência é que vai evoluindo cada vez mais, e eu não sei onde essa geração vai parar. A Rafaela tem 1 ano e 3 meses, ela já faz com o dedo assim. Por quê? Porque ela vê. Acho que foi a Alessandra que colocou ontem, hoje, no Stories, uma foto de um neném, uma menina de 1 ano e meio mais ou menos, deitada de costas, com o pé pra cima, com o celular assim no pé, com um tablet assim no pé e deitada tranquila, assim, mexendo. Usando a perna assim para apoiar o tablet. E assim, nessa idade eu comia terra. E é verdade. Nessa idade eu comia tijolo. Eu corria na rua assim e voltava sujo. Eu falo preto, mas eu sou preto. Né? Eu voltava mais ainda de terra, inteiro assim. Da minha mãe, falava, sai de perto de mim, sai de perto de mim. Eu ia pra casa da minha avó, eu voltava lavado de terra até dentro do ouvido. As crianças de hoje em dia não vão saber o que é dormir com o pé preto. Com o pé todo sujo, não vão saber o que é isso. Não, mas aí é por prazer das mães, né? Acho que foi no grupo da igreja que colocaram uma foto. Acho que era assim. Tem uma tia minha, tava falando sobre a Cris, hein? Anteontem, parece. A gente tava conversando sobre a criação de filhos e tal, como é que a gente vai criar. E aí eu falei, meu filho vai rolar na terra, vou arrumar um mato, jogar ele assim, rolar. Chegar, eu vou arrumar um matinho assim, vou deitar ele assim, rola para um lado, rola pro outro, pra ele sentir a terra, não sei. Porque tem um primo meu, eu não sei nem, eu espero que o meu tio não esteja vendo, que assim, a primeira vez que ele foi, a casa da minha avó é mais roça, com aquela terra vermelha e tal, foi um aniversário, alguma coisa assim que juntou a família. Aí soltou as crianças pra brincar, falou, ó, vai brincar com as outras crianças. E meus outros primos, tudo bicho do mato. Tudo descalço, com a roupa tudo cheia de terra, tal, com não sei o que. E eu andava no meio deles também. Aí esses 2 meninos chegaram assim, aí tá assim, os 2 no canto, né? Aquele monte de criança brincando e tal, eles tudo no canto assim, não sabendo o que fazer com aquele monte de criança brincando. Aí a gente falou, fulano, vai, brinca e tal. Aí ele chegou assim, tinha um bolinho de terra assim, barranco, ele pegou assim, sujou o dedo na terra assim. Aí não quero não, mãe, e saiu. As crianças de dia nunca pegaram um bicho de pé, cara. Não, mas eu nunca peguei também não. Pegou não? Eu nunca peguei bicho. Não, isso aí não. Pô, eu já peguei vários bichos de pé aqui. Eu nunca peguei não. É da minha... Que isso, gente? Um carrapatinho, né? Carrapatinho. Não, carrapato já, carrapato. Piolho. Os caras de hoje não sabem chupar uma cana. Não sabe chupar cana, não sabe. A gente vai ter que trazer pais aqui um dia fazer sobre criação de filhos. Eu tô vendo que o assunto vai render. Mas sabe uma coisa que... eu te interrompi, pode... Não, ia falar que uma coisa que aqui em casa, na quarentena, foi produtiva foi que a Júlia aprendeu muitas dessas coisas. Ela aprendeu na quarentena a andar de bicicleta, a pular corda, coisa que ela não fazia. Ela aprendeu a jogar xadrez. Ah, que legal, Na hora que você falou, eu lembrei. E assim... Exatamente. Não, porque aqui a gente não deixa ela ficar com o celular. Não deixa muito tempo, né? Tem um períodozinho pra ficar, mas a gente incentiva ela a brincar. Ela gosta muito de brincar com um brinquedinho mesmo, coisas miúdas. Mas aí, como a gente teve esse tempo, a gente teve a oportunidade de ensinar essas coisas que a gente antes não tinha conseguido ainda. Uma pergunta. Você ia falar? Não, uma coisa que todo mundo percebeu. A gente estava falando sobre internet e tudo mais, né? Mas foi o que eu mentalizei aqui agora. É que o que acontece? A tecnologia ela foi inventada para conectar pessoas, para aproximar pessoas. E aí hoje a gente vê todo mundo conectado, só que ao mesmo tempo distante. E hoje todo mundo tenta se distanciar o máximo possível. Você vê que é uma coisa muito louca, né? Não sei se o Glauber ou a Fernanda, né, porque é casal, mas aí botou aqui. Uma vez eu peguei 5 bichos do pé que ficaram do tamanho de um olho. De um olho? Tá escrito. Caraca! De um olho? Quem que foi? Foi o Glauber? Glauber ou a Fernanda, não sei, né, que é compartilha. De um olho, minha mãe. Tamanho de olho, é esse. De um olho. Jesus, pai amado, vou botar aqui. Caraca. Tamanho de um Minha mãe olho. tinha uma mão pesada demais. Rapaz, olha,
Rapaz. É a Fernanda. É a Fernanda, ela disse a Fernanda aqui. Eu imaginei Você que não tomava um banho quando criança, não? Que isso? A gente só lavava o pezinho, entendeu? Bicho do pé, diz a lenda que é falta de banho. Diz a lenda. Eu acho que era. Eu nunca peguei. Eu não gostava muito de banho, não, mas eu nunca peguei, não. Eu na terra, na poeira. Eu rolava na terra. Na areia, Nossa. entendeu? Pular elástico, gente, que maravilha. Vocês pularam elástico quando era criança? Nossa, muito bom. Pular elástico. Pular elástico, Eu não brincadinha, gosto. ladrão. queimado, polícia ladrão. Eram brincadeiras Pique-pega, saudáveis, pique-esconde. legais. Chique E bandeira. hoje em dia as crianças não, preferem ficar isoladas ali. Ainda em redes sociais, vocês já tiveram que fazer entre aspas, jejum de rede social? Eu já Já. Eita, ó a confissão. Eu já faço, assim, Confessionário. não é jejum, eu não tenho como jejum porque hoje eu não sou apegado à rede social. Hoje eu consigo me policiar, tipo assim, não quero, não vou, entendeu? Eu vou lá e desligo o celular. Não é que eu nem Não trouxe te o celular. domina mais. Eu não trouxe meu celular, tá em casa desligado. Patrícia, já sabemos É. a dificuldade de responder no grupo Ah, do WhatsApp, tá? a Lá, Fernanda- lá, Não, lá. Fernanda- tem dia que eu tiro A Fernanda quer compartilhar. Não, desculpa, Pode compartilhar. Não, a Fernanda tá explicando, né? Eu fui brincar de bombeiro, aí o quintal atacou de bicho. E foram todos para o meu pé. Eu coloquei fogo na bananeira. Meu Deus. Teve que chamar o bombeiro depois. Ela botou fogo na bananeira. Aí ele ainda botou. Quem morou. Tá vendo? Do Goiabal, sabe como era Ah, quem ruim morou no antigamente? Goiabal sabe como era ruim antigamente. Aí eu não sei o que é. Antigamente. Ainda acho que era falta de banho. O que a gente tava falando? Ah, tá, da rede social. Rede social. Da rede social, Do verdade. jejum. Eu já tive, a Cris sabe, de vez em quando eu dou a louca de falar assim, não sei, vou ficar um mês sem, e fico. Eu não ficava, eu ficava incomodado. Hoje eu fico sem problema, sem rede social. De boa, faz bem. O WhatsApp que você não dá pra você soltar, né? Não dá pra desvincular muito, porque é trabalho, é gente, família, não sei o quê. Mas assim, a rede social em si, o tempo inútil que você passa vendo meme e tal, assim, às vezes isso dá uma relaxada. Às vezes realmente, tem uns perfis aí que eu entro só pra rir. Eu entro... TikTok. A TikTok é Jesus. Gente, eu vou confessar pra vocês, acho que eu sou a única pessoa que não tem TikTok. Eu também Eu não tenho, Eu eu não não sei tenho. também, não. O Arthur também não tenho, fala não. que essa Eu não destruição da Acho que se eu humanidade. soubesse, eu teria. Eu não sei mexer. Então, não Ó, sou a única. denúncia. Não tem TikTok. Eu também não. Momento denúncia. Estão dizendo por aí que TikTok tá sendo. O TikTok tá vendendo dados para a China. Veio da China, né? Para espionar e Veio tal. da China, é verdade. E realmente, isso está acontecendo muito. O Avast, o antivírus de computador, tá vendendo dados para o Google. A O Huawei TikTok tá montando notebook com câmera no teclado. Então, ó, não usem TikTok. Não Tudo usem. da China, Nossa, é coisa não, da eu China. Fica vendo aqueles vídeos de rindo, e rir. Acho que eu nunca vi o Rafael rir. Acho que eu nunca vi de verdade. Eu viajei todo dia quando eu viajo. Hoje Verdade. a gente Toda veio vez que eu direto, vi o dia ele, todo. conversei com ele, tá sério. Toda vez. Ele é muito Acho que é divertido. verdade. Eu Você gosto muito viu? do marido. Parece, Vou né? pra Viu? Eu não casa. sou único. Viu? Eu não sou único. Nunca vi, menino. Acho que eu nunca... É convivência. Enganou, viu? Eu não imaginei ele no TikTok rindo. Né? Verdade. Eu imaginei ele brigando porque o Arthur tá rindo muito disso. A Patrícia É que disse você que não ia ficar uma semana sem redes sociais, conseguiu ficar 4 dias. Nossa! É um bom começo. É um bom. Já é alguma coisa. Depois vai É uma coisa, 5, é um 6, progresso. aí vai crescendo. Ok. Verdade, eu até zoei isso na época que ela falou assim, vou estar sem redes sociais, não sei o que e tal. Aí passou uns 3 dias, ela mandou uma mensagem. Eu falei, não ia ficar responder stories. Eu falei, cadê seu jejum? Cadê... Lá em casa eu tentei fazer isso com videogame. Um dia, acho que foi uma quarta-feira ou quinta-feira. O Nossa, Arthur falou que passou mal. se coçam, ficam em dose. Mas aí eu só fiz uma semana. Eu ia fazer toda semana, mas aí... Arthur falou, eu quase morri. Vamos inventar outra Aguentando coisa pra mais. fazer. Hoje não tem videogame, porque é um vício terrível. Podia ter oração dos embaixadores. Tadinho. Mas realmente, videogame é algo que é uma das coisas que eu uso pra me relaxar, mas já foi uma dificuldade grande pra mim. O Pedro Henrique até 4 horas da manhã, 5, e depois dorme até... Já foi uma vez eu falei isso com o Pedro se identificou.
Eu falei assim, Pedro, você já passou pela situação de você ir no banheiro de manhã, sua mãe te ver acordada e falar assim, você levantou cedo, você não, mas na verdade você estava indo dormir? Ele, já, o tempo todo. Então, vamos conversar. Aí eu conversando com ele sobre isso, porque eu já passei por isso também. Eu ia 6h30 da manhã no banheiro, vou no banheiro pra ir dormir. Aí a mãe, você acordou cedo, que bom, vai comprar pão pra mim. Eu tava indo dormir, mas eu não falei nada. Eu deixei quieto e até hoje ela acha que eu tava indo, que eu levantei cedo. Ele acha que ele passa batido. Mas ele... eu falei com ele, falei, você acha que você engana? Mas realmente, isso já foi um problema pra mim, já lutei bastante com isso, realmente. Ainda nessa questão de rede social, na frase do John Piper, que isso vai ser um grande argumento. Quando eu era criança, acho que todo mundo já ouviu essa lenda, né, de que a vida vai passar no telão. Minha mãe usava isso pra me apavorar. Falou, seus pecados vão ver no telão e eu vou estar lá. Eu vou ver o que você fez, eu não tô vendo, mas vai estar lá, eu vou ver depois. Que maldade! Eu ficava apavorado. E assim, eu fico realmente pensando nisso, tipo, sei lá, quanto tempo que eu vendo essa frase, né, que um amigo meu até me mandou depois, que o chamado para os discípulos foi deixando as redes os seguiram. Eu vi uma aplicação disso, uma fotinha, que deixando as redes os seguiram. Aí tava lá o WhatsApp, o Instagram, não sei o quê. Poxa, se fosse esse o chamado, ia ser, acho que Jesus não ia ter discípulo não. Ia ser lá um Judas no máximo. Ia ser igual aquele rico, né? Nossa, tem que dar suas riquezas, mas preferiu não seguir. Né? Verdade. Gente que... Verdade. É algo que... Mas acho que... Eu já tenho, inclusive, grupo de terapia para viciado em Facebook. Sabia disso? Tem já tipo o NA, o AA, tem de Facebook também. Tem de Facebook também. Tem. Pra quem tá viciado em rede social, para quem não consegue ficar... Aquele estresse, aquela ansiedade, aquele negócio. E realmente isso é prejudicial. Bom, 8:55, já caminhando para o final, para nossa conclusão, a gente falou muito sobre as pequenas coisas, os pequenos vícios, aquelas coisinhas que são bobas, entre aspas, né? Que não são prejudiciais, não destroem a minha família, não são aquele escândalo, mas são pecado do mesmo jeito. Como é que vocês acham que que nós como cristãos, como a gente deve se posicionar diante dos pequenos vícios? Nossos e daqueles próximos a nós que a gente pode dar uma força. Olha, qual deve ser a nossa posição? Vou falar primeiro que... Foi votada na democracia. Eu vou falar de uma vez. Primeira coisa, cara, é muito importante. Isso funcionou comigo, eu vou abrir meu coração para vocês. Eu era viciado em pornografia durante anos. Fui viciado em pornografia, isso acabou com a minha adolescência. Foram momentos muito difíceis para mim. E eu só consegui vencer isso quando eu tive alguém do meu lado. Quando eu, cheguei na época eu estava em outra igreja, eu tinha um discipulador, e aí eu cheguei para ele, abri o jogo, falei, cara, eu tô viciado em pornografia, tô fazendo isso, aquilo, outro. Ele orou comigo, ele me dava conselhos. Então, acho que todo tipo de vício que você tem, chega um ponto que você não aguenta mais, você tem que se abrir com alguém. Porque quando você tem uma pessoa de confiança do seu lado, pode ser seu irmão, pode ser sua mãe, pode ser seu melhor amigo, ou pode ser uma pessoa distante, assim, um psicólogo, qualquer pessoa que você pode desabafar, explicar o teu problema e tentar resolver junto, fica muito mais fácil. Porque na época que eu era viciado, eu tentava resolver de diversas formas sozinho, tinha vergonha de falar com todo mundo, né, quem podia me ajudar, e aí eu só consegui vencer quando eu abri meu coração para outra pessoa, assim, para me ajudar, para estar junto comigo, para estar lutando. E isso é muito importante, você ter alguém para estar caminhando contigo. Eu acho que isso é uma das soluções aí. Eu falo lá no Projeto Grace, de vez em quando eu falo com os meninos lá que para ir pro inferno a gente vai sozinho. Fazer merda eu faço sozinho. Eu não preciso de ajuda não. Agora para ir pro céu a gente precisa de ajuda. A gente precisa de gente do lado para levantar a gente. É isso aí. E eu acho que como todo vício, né, como tem os viciados em drogas, em bebida, eu acho que o passo mais difícil é você reconhecer que aquilo é um vício na sua vida, porque você vivencia, é difícil você reconhecer, então acho que
o primeiro passo, quando você consegue reconhecer e buscar através de oração, buscar através, né, seja de um amigo ou até mesmo de pagar um profissional. A gente até falou sobre esse assunto quando falou sobre ansiedade. Não é vergonha nenhuma você procurar um profissional, você seja uma pessoa, né, cristã ou não. Existem os profissionais, né, formados para aquilo ali, para te ajudar de alguma forma. O que a gente não pode também é na desculpa de não fazer ou por ter vergonha de procurar alguém, se isolar e continuar vivendo aquilo que vai fazer mal pra gente. Então acho que o primeiro passo é reconhecer, é buscar em oração e saber que muitas vezes não é fácil, porque só reconhecer isso também não vai te aliviar. Isso até, de repente, você se livrar daquele vício vai ser algo doloroso, vai ser algo difícil, mas que você não pode desistir. Se você realmente quer, né, se livrar daquilo, é lutar e saber que você pode. Sim. Já até entrou na última pergunta que ia fazer, né? Como deve ser a nossa postura e qual deve ser, e o que a gente precisa fazer, né? O que a gente aconselha para quem está lutando contra pequenos vícios. Que atitudes a gente aconselha, ou a gente mesmo precisa tomar. E aí uns passos, você também que está assistindo a gente aí, coloque aí nos comentários, né? Qual a sua recomendação, o seu conselho para quem está lutando contra esses pequenos vícios. Enquanto isso, a gente vai continuando falando sobre isso aqui. Então, a pessoa ela tem que compreender, ela tem que entender que aquilo dali é prejudicial para ela. Até hoje eu estava num atendimento, eu falei com a pessoa que eu estava atendendo que às vezes quem está de fora consegue enxergar que aquilo dali não é bom para você. Mas não adianta ela falar que, olha, você está agindo de forma errada. Porque pode ser que você ouça e faça, mas de uma forma mecânica, só porque alguém disse que era para você fazer. É importante você refletir, ter uma autoavaliação, até a pessoa que estava atendendo falou, uma autoavaliação das minhas atitudes. Você tem que refletir sobre aquilo para compreender e aí a partir daí você vai tomar o seu posicionamento porque você entendeu. Porque fazer por reprodução, lá na frente você vai voltar a cometer o mesmo erro porque você não entendeu que aquilo é errado. Então tem que haver um autoconhecimento, você tem que passar a entender que aquilo dali está te fazendo mal para você começar a buscar uma ajuda e a sair daquilo dali. Então, às vezes a gente quer, muito na ânsia de ajudar uma pessoa, a gente começa a apontar para a pessoa o que está de errado. E a gente não tem que só mostrar, a gente tem que levar a pessoa a entender, a compreender que aquilo não está legal para ela. Porque você falar não faça, não vai adiantar, porque lá na frente ela vai voltar a fazer porque ela não entendeu. Nossa. E o que mais que a gente... Para a gente caminhar para o final. E até dizer o que elas disseram com relação a você. Primeiro você precisa entender, né, aquilo como um pequeno vício, como alguma coisa que está te prejudicando. Mas assim, eu acho importante também, como você citou, não apontar o erro, mas se você observar que às vezes é difícil para a própria pessoa ela reconhecer aquilo, mas você às vezes como um irmão, como um amigo, porque o amigo ele só não vai passar a mão na cabeça, legal e tal. Eu acho que o amigo ele também vai te dizer quando tá errado, né? Vai tentar te mostrar quando tá errado e como você pode, né, com ajuda, sair daquela situação. Hoje em dia eu acho que assim, muitos tabus já foram quebrados com relação a profissionais, né? Porque antigamente você procurar um psicólogo, um psiquiatra, o pessoal achava, é maluco, é isso e aquilo. Mas graças a Deus hoje, né, já passaram por cima disso, né, desses tabus e que as pessoas já entendem que não é dessa forma, né? É muito importante você buscar ajuda, né, tanto de um profissional como de um amigo, de uma pessoa próxima que você confie. Realmente, a gente até falou na semana passada, né? Foi Deus quem deu a ciência, foi Deus quem deu a psicologia, foi Deus quem deu a psiquiatria. São pessoas, é lógico, eles não vão dar toda a solução, né? A ciência é apenas parte da ajuda, assim como a medicina parte, ajuda, mas a quem dá a última palavra é Deus, né? A gente deve buscar a nossa cura em Deus da mesma forma. Um psicólogo, um profissional qualificado pode sim ajudar a gente a lidar com as emoções que a gente não sabe como lidar e às vezes acaba descontando nesses pequenos vícios.
a gente frustrações. Eu já caí muito já tive que lutar muito com essas questões, com esses pequenos vícios, por conta de frustrações. A minha fraqueza era quando eu estava frustrado, quando eu estava triste, chateado, eu ia e passava o dia jogando, eu passava o dia vendo coisas que não prestavam, eu passava o dia... E eu tive que aprender a lidar com esse tipo de emoção, com esse tipo de sentimento, saber o que estava levando a gente a isso. É o que a Priscila falou no começo. Eu buscava me satisfazer com outras coisas, não entender e buscar em Deus. Né? A Cris até falou aqui, pedir ajuda, ter alguém acompanhando, orando junto e aconselhando, faz toda a diferença. Porque muitas vezes essa pessoa não tem forças para lutar sozinha. Essa é outra questão. Muitas vezes a gente sabe o que fazer, mas não sabe como. Não tem força. A gente precisa de alguém para te orientar, junto, pra te né? dar um norte ali. É isso aí. Tem um adolescente, ele tá lutando com pornografia e tal, e aí eu mandei mensagem para ele, eu falei assim, quando você tiver com vontade, né, você me avisa, você me dá um toque que eu vou te ocupar, você vai fazer alguma coisa. E aí ele um dia, do nada, 3 horas da tarde, eu tava indo pro Projeto Grace. Eu tava voltando pra fazer não sei o que e voltar pra lá. E ele mandou mensagem, tô com vontade. Eu falei, caraca, no meio do dia, cheio de gente em volta, o que eu vou pensar? Eu falei, mano, ó, toma um banho gelado, depois do banho gelado, vira pra sua mãe e fala assim, mãe, o que tem pra fazer em casa? Ela vai te ocupar, pronto. Coisa pra fazer, ela vai te arrumar. E aí ele foi uma coisa atrás da outra, foi arrumando coisa pra fazer, E aí no final do dia ele virou pra mim e falou assim, poxa, perdi a vontade. Quando eu vi, eu já tava ocupado e tinha passado. E eu falei, poxa, realmente, às vezes a gente deixa de vencer algo por orgulho, por falta ou melhor, por orgulho de não pedir ajuda. De não reconhecer e falar assim, poxa, tô mal, me ajuda. Arruma uma coisa pra fazer, o que você recomenda e tal. Porque assim, né, é lógico assim, tem o profissional, tem o pastor que é pra isso, mas a Bíblia manda a gente aconselhar uns aos outros, manda a gente pastorear uns aos outros, manda a gente caminhar uns com os outros, sim, faz parte do que é essa igreja. Então, eu acho que é isso, povo. Algo mais? Considerações finais? Só agradecer a galera que tá aí com a gente. Uma oportunidade. Foi bom, o papo foi chique, confissão de pecados, ainda tô assustado com o pão. O pessoal participou bastante, foi Foi legal. bem legal, bem dinâmico. É isso aí. Então, assim, o que tiramos, né, desse papo? O que separa o hobby e o vício quando aquilo começa a te controlar, quando você começa a deixar as prioridades, né? Que a gente falou hoje. Falamos sobre a questão da idolatria, que a gente acaba criando ídolos também. Sobre pedir ajuda, sobre reconhecer que a gente... E como ajudar alguém que está passando por isso também. A Cris comentou aqui, muitas vezes existe o medo de se expor ao outro. Você precisa saber com quem você vai se abrir, né? Isso. Mas eu acho que maior do que a vergonha é você continuar, né? Às vezes com aquilo, eu acho que é mais vergonhoso do que você... A gente é crente, a gente está num pedestal que a gente descer e falar assim, estou mal. Quebrar orgulho que a gente não quer quebrar. Machuca a gente... Eu virar pra Cláudia e falar assim, não tô legal hoje, eu tô caindo nisso, ora por mim. É ruim. A gente pede oração no geral, né? Pela minha família, pelo meu... Mas a gente não tem o hábito mais de se abrir em oração com alguém. De falar, bom, ora por isso. É lógico que não vai fazer isso com qualquer um, né? Alguém maduro o suficiente para ver como Deus vê a situação, para não falar, nossa, ele, né? Mas para realmente ajudar, para realmente estender a mão, dar uns tapas quando precisar também, porque de vez em quando a gente precisa. Mas e é até legal que é o que a Roberta coloca, né? Vergonha e às vezes o medo de ser criticado. Então, pra gente que tá ali na igreja também, né? De repente orar para Deus dar a sabedoria pra gente, para que se chegar ao ponto de algum irmão procurar a gente não criticar. Tá ali realmente, sim, se eu não posso te ajudar de outra forma, então eu vou te ajudar em oração. Porque é justo aquilo, independente de nós sermos, né, cristãos, nós somos humanos. E todos estão sujeitos, então... Realmente, às vezes, porque você teve a experiência de uma vez alguém te criticar, você vai ter vergonha de falar para outro, de buscar ajuda, porque você fala assim, não, alguém da igreja já pediu ajuda e veio com pedras. Sim. Né? Então, a gente tem que ter essa sabedoria quando a gente está do outro lado também. Sim, bom. Sei. É aquilo que a Sabrina falou, né? Uma vergonha é a gente continuar naquilo. É vencer as coisas grandes da vida e perder as pequenas. Isso é vergonha.
Então é isso, povo. Considerações finais, se alguém tem algo mais a falar, A fechou? gente vai ficar falando o dia da noite. Então tá bom. Esse foi o papo de hoje sobre os pequenos vícios. Semana que vem, quinta-feira que vem, tem mais, às 8 horas da noite, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Comenta aí, ou manda no privado, manda para alguma da galera aqui, né? Temas pra gente conversar, sugestão de temas, coisas que você acha que, poxa, seria legal ter um papo sobre isso. Comenta aí pra gente conversar, porque às vezes dá um branco, às vezes é difícil achar um tema legal pra gente trocar uma ideia aqui. Então comenta, participa, compartilha essa live com alguém, ela vai ficar no Facebook da PIB do Carmo, vai ficar no YouTube também, já vou colocar no YouTube. Manda esse link, compartilha para quem você acha que precisa de trocar uma ideia sobre isso. E tamo junto, ok? Deus abençoe, bom final de semana, fica na paz e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser e assim permitir. Um abraço. Boa noite. Boa noite.